Consultório de Psicologia, com o Dr. Luís Lameira. Bem-vindos a mais uma edição do Consultório de Psicologia. Hoje vamos falar das vários temas e um tema interessante é a criatividade no relacionamento amoroso. Um tema que hoje vamos aqui apresentar com o Dr. Luís Lameira para perceber, se calhar, porque é que muitos casais têm às vezes uma relação que dura muitos anos, às vezes 50, 60 anos, outros são efêmeras, em pouco tempo os casais ficam desavindos, outros têm alguma longevidade. Porque é que tudo isto acontece? Se há alguma relação que possa ser importante, e aqui hoje temos a ajuda do Dr. Luís Lameira. Dr. Luís Lameira, porque é que isto acontece? Bem-vindos, caros ouvintes da Onda Viva e telespectadores da Onda Viva TV. Realmente há vários fatores, é preciso nos situarmos quanto à faixa etária. Eu costumo dizer que os nossos avós, bisavós, antepassados não eram mais felizes do que a envolvência que verificamos agora contemporaneamente nas relações. Eram mais acomodados, estavam mais acomodados, eram menos exigentes, e hoje em dia nós verificamos o imediatismo nas relações, ou seja, as pessoas vivem muito no presente e não perspectivam muito a médio e longo prazo. Ou seja, há uma crise hedonista, ou seja, busca do prazer no aqui e no agora. Se o prazer termina, quando eu digo prazer, digo a paixão intensa, se terminar agora, a pessoa não sabe conviver com a transformação entre a paixão a passagem para o amor, e é muito complicado, já vamos falar sobre isso. Agora, porquê é que as relações terminam? Vamos focar-nos na sua questão. Realmente há cerca de 4, 5, 6 fatores que eu posso enumerar muito sucintamente para termos tempo para também debater outros aspectos da criatividade no relacionamento afetivo, e os nossos ouvintes devem perceber que as relações terminam devido às seguintes situações: a compatibilidade psicológica. Ou seja, há pessoas que são incompatíveis do ponto de vista psicológico. Verificamos, por exemplo, eu dou um exemplo muito sucinto: um casal, vivem juntos há algum tempo, um é muito organizado e outro é muito desorganizado. Um é muito extrovertido e gosta de ir a festas, outra pessoa é muito introvertida e prefere ficar em casa. Portanto, os próprios feitios podem ser antagónicos e que num período de paixão até se adaptam e adequam, mas quando passa para a tal questão de ir para o período do amor, começam a haver discussões permanentes até dilapidar, digamos, aquela relação que acaba por desvanecer. Exatamente, e agora passamos para o segundo grande fator, que são as divergências, a forma como as pessoas tratam essas divergências. No exemplo que eu tratei há pouco, o extrovertido, como é que vai negociar com a introversão do parceiro ou da parceira, e o organizado, como é que vai negociar com o desorganizado. A forma como nós abordarmos as divergências vai influenciar se a relação termina ou não, ou se mantém. Por fim, ainda temos realmente a rotina. Quando a pessoa consegue fazer a passagem num dia estressante, correu mal, o patrão chateou-lhe a cabeça, para desligar completamente o sensor e em casa conseguir concentrar-se única e exclusivamente no companheiro ou na companheira. E nem todos conseguem fazer essa passagem. E ainda temos os consensos, que está muito em voga. Por exemplo, antigamente as pessoas acomodavam-se mais realmente a determinadas situações, tipo o homem era o alfa da relação, e se o homem tinha que emigrar, a mulher ia com ele. Hoje em dia vemos muitos casais jovens que se separam também devido à imigração. Um vai para a Austrália, outro vai para os Estados Unidos, um só arranja emprego. Cá, outro vai para fora. Um fica cá, outro vai para fora, porque um só arranja emprego em determinado país, outro arranja emprego noutro continente que não tem nada a ver. Portanto, é preciso haver consenso e devem ser negociados. Mas é possível, doutor, com essa globalização do que me diz agora, alimentar a chama do amor, se as pessoas só se virem de 3 em 3 meses? É possível? Que criatividade é necessária para que o amor se mantenha? É possível, mas é muito difícil. Porque eu costumo dizer que uma relação deve ser regada diariamente, não tem que ser do ponto de vista físico, as pessoas estarem fisicamente juntas todos os dias, mas às vezes basta um bilhete, basta um telefonema, basta um pequeno despender de tempo, nem que seja numa conversa no Facebook, se for útil para a relação. Mas antes de irmos à criatividade, eu queria frisar outro aspecto importante e que muitas vezes, infelizmente ainda, muitos técnicos se
se baseiam, que é as relações podem terminar devido à vida sexual. Ou seja, quando há incompatibilidades da vida sexual, ou seja, quando a pessoa, um dos elementos, tem uma grande atividade sexual e outra pessoa tem uma atividade sexual mais reduzida. E nós sabemos hoje em dia que os estudos indicam-nos que ao fim de 5 anos as pessoas reduzem em 50% a frequência com que fazem sexo. Muitas vezes não diz respeito a quebras de testosterona, não diz respeito à menopausa, mas sim à forma como encaram a relação. Ou seja, sabe-se hoje em dia que a forma como o casal comunica, se a comunicação for assertiva, se a comunicação for producente, for profícua, vai influenciar positivamente a vida sexual. Onde é que eu quero chegar com isto? Não quero dar a entender aqui aos casais com 40, 50, 60 anos que continuem a ter a mesma atividade que tinham quando tinham 20 anos. Porque os estudos indicam-nos que um casal na casa dos 20, no início, cerca de 5 vezes por semana, estabelecem relações sexuais. Os estudos também indicam-nos que na casa dos 30 já reduz para 4, na casa dos 40 reduz para 2 e aos 50 anos para 1. Já que já ia dizer que acabava. Não. Já estava a ficar preocupado. Felizmente não acaba. Só acaba efetivamente quando morrermos, se depender de nós. Para isso temos que investir no nosso corpo, temos que investir numa alimentação saudável, temos que investir no desenvolvimento da autoconsciência, que é muito importante, e também no desenvolvimento da meditação. Só que uma parte, a meditação traz consequências bastante assertivas do ponto de vista intelectual e a pessoa consegue, acima de tudo, desfrutar da melhor forma o prazer. Já aqui falámos de um tema da meditação e falamos disso. Mas deixa-me colocar-lhe aqui ainda uma outra questão neste âmbito, que é, disse que um dos fatores que podem levar a que os casais, e foi o último, possam divergir e as relações acabarem, tem a ver com, digamos, a frequência das relações sexuais. Diga-me o que é que deve ser feito. Se uma pessoa do casal, por exemplo, porque citou o exemplo, um pode querer mais vezes, o outro pode querer menos vezes, a questão que coloco é: quem é que deve dirimir e dizer eu hoje não me apetece, amanhã não me apetece, depois amanhã não me apetece e nunca apetece, ou o outro eu quero sempre? Como é que o casal deve entender-se? Que sugestões dá aos casais para equilibrarem essa relação? Interessantíssima pergunta, e eu vou ter que me basear na minha experiência clínica nos casais que atendo regularmente e que muitas vezes expõem-me essa questão. Aquilo que verificamos muitas vezes é que a pessoa que é mais ativa do ponto de vista sexual, normalmente, quando é rejeitada, depreende que não consegue seduzir a pessoa do sexo oposto, ou seja, entra num estado caótico, entra num estado depressivo e quase que se questiona: será que realmente eu sou assim tão mal atraído fisicamente? Será que realmente a minha parceira não gosta de estar comigo, ou o meu parceiro, dependendo se é um homem ou se é uma mulher? Em termos de idades, isso é em qualquer idade que pode pensar-se isso? Em termos de idades, cada vez mais verificou esta situação em jovens, devido à falha da comunicação. Não tem a ver com situações de cariz fisiológico, porque quando há problemas ao nível fisiológico, felizmente há tratamentos adequados. Maioritariamente verificamos que as disfunções sexuais dizem respeito a questões de stress, a questões de gestão emocional. O que fazer neste caso? É importante, acima de tudo, lutarmos contra a monotonia na situação. É importante haver comunicação, e normalmente não há comunicação. E muitas vezes até me irrito, não no mau sentido, mas com as pessoas em consulta, e questiono-as mesmo. Então você não pergunta ao seu companheiro, à sua companheira, aquilo que ela gosta ou aquilo que ela não gosta quando está num momento mais íntimo? Tem que haver comunicação, primeiro ponto. Segundo ponto, e já não se coloca nos casais mais jovens, mas nos casais mais maduros, que é arranjarem o timing perfeito para fazerem sexo. Realmente, muitas vezes, a criança ainda não acabou de adormecer e realmente são interrompidos com o choro. Ou seja, tem que haver um timing exato para que se envolvam sexualmente. Acima de tudo, fazerem sexo com atitude. Porquê? E há pouco, quando me questionou, quando um tem mais vontade, o outro tem menos vontade, primeiro as mulheres devem deixar de ler aquelas revistas femininas que não lhes ensinam nada, e depois
depois os homens devem deixar de se basear nos feitos herculeanos que os amigos muitas vezes se gabam. Portanto, isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto, consultar um sexólogo ou um terapeuta sexual. E é importante, acima de tudo, as pessoas conhecerem o corpo uma da outra. Porque, se calhar, muitas vezes, muitas mulheres podem não gostar que lhes mexam nos pés, podem não gostar que lhes beijem atrás das orelhas. As mulheres não são todas iguais, nem os homens são todos iguais. O ponto G não é igual para todos. Aliás, o ponto G é uma questão muito polémica e eu não lhe consigo responder essa questão, e já li muitos artigos que divergem nesta situação, mas consigo-lhe responder taxativamente que o ponto G está na cabeça da mulher. E isso é muito importante referirmos. O nosso prazer sexual, acima de tudo, está na nossa cabeça. E depois, não há orgasmos clitorianos, não há orgasmos intravaginais. Todo o orgasmo é sentido de uma forma, de uma perspectiva do ponto de vista psicológico. Ou seja, para a mulher atingir o orgasmo, acima de tudo, é necessário estar motivada com o contexto em redor e realmente sentir-se amada, sentir-se acarinhada e não sentir apenas sentir-se única e especial naquele momento. Falou na mulher, porquê? Porque o homem é mais fácil? Porque o homem é mais fácil. E realmente, segundo a minha experiência clínica, eu posso dizer isto de uma forma muito taxativa. O homem pode estar triste, o homem pode ter chateado com o patrão, o homem pode ter deixado de falar com o melhor amigo, porque tem que ter sempre o seu sexozinho, consegue separar bem as coisas. A mulher não. A mulher, muitas vezes, em muitas situações, catastrofiza os problemas e leva-os para a cama. E muitas vezes aquilo que eu sugiro em terapia é que quando a mulher que está chateada, agora outra questão, quando a mulher está chateada com o marido, para que não o puna com falta de sexo. E também, isso eu verifico nos casais mais velhos. Nos casais mais jovens, aquilo que eu verifico é que fazem as pazes fazendo sexo e não há comunicação. Mas é que isso não pode acontecer, não deve acontecer, porque não é nada producente. Fazem sexo, terminam, estão os dois satisfeitos, há beijinhos, há carícias e não há diálogo. Ou seja, há um eternizar de fugas ao problema. Ou seja, os problemas começam-se a voltar, questões ligadas aos pais, ligadas aos irmãos, porque é que não gostas dos meus amigos, porque é que não gostas das minhas amigas, a tua rotina não é mais saudável, porque é que não vais para um emprego melhor, e o sexo mascara todos os outros problemas, ou seja, resumidamente, isso me permite... A descarga da adrenalina acaba por esconder tudo o resto. Exatamente, o sexo é muito produtivo, é muito producente para a relação, mas é preciso saber usar, e não usar como fuga ao problema nem como punição. Que uma relação deve ser regada diariamente. Ficou-me também no ouvido e na retina, mas para os nossos ouvintes lá em casa também e telespectadores da Onda Viva TV poderem perceber um pouco que tipo de rega é que deve ser feita, é com regador, é com terragotas, daquelas mais industrial. O que é regar? Que conselhos é que dá aos nossos ouvintes para continuar a haver uma certa criatividade no relacionamento? Muito bem, antes de lhe responder à criatividade, eu gostaria de me focar o porquê dos portugueses numa relação não serem muitas vezes criativos. Sim. É importante conseguirmos perceber isso. Porque é histórico. Quais são os obstáculos? Sim, também é histórico, e felizmente com a emancipação da mulher estas questões já estão a mudar no que diz respeito à criatividade, e é um investimento fora da monotonia. Isso é importante referirmos isso. Agora, compreendemos que muitas vezes os casais não são criativos devido às tarefas domésticas. Ou seja, porque um cobra ao outro situações que não devia. Porque eu fiz mais do que tu, porque tu devias ter arrumado as coisas e não arrumaste como devia ser a tempo e horas. Ou seja, as tarefas domésticas devem ser bem negociadas. A tal organização excessiva de um e a desorganização mais do outro. Exatamente, e muitas vezes somos os dois organizados e descarregam os seus problemas do trabalho quando vêm para casa em questões simples de não arrumar um copo, ou porque está distraído, ou de não colocar a louça na máquina, ou por ter feito o jantar mais tarde e se calhar estava com uma dor de cabeça e realmente não ter arrumado a louça. E é importante percebermos que as tarefas domésticas são um grande obstáculo à criatividade e têm que ser negociadas. Aliás, uma altura numa conferência com um sexólogo dizia deve haver um empenhamento, segundo a gíria futebolística, é 100%, é 150% de cada um nas tarefas domésticas. Isto passando a metáfora, o exagero. Ainda há outra questão, que é quando os casais vão viver juntos e estão constantemente, diariamente, outro obstáculo à criatividade é a intimidade demasiada intimidade. Ou seja, tem que haver algum mistério na relação. Se não houver algum mistério na relação, é natural que as pessoas não tenham mais nada para descobrir. Quando eu digo intimidade demasiada, verificamos situações em que um faz a depilação à frente do outro e realmente tem que haver algum bom senso para
eles terem um momento para eles próprios, para tratarem do seu corpo. Cada um ter o seu próprio momento. Cada um ter o seu próprio momento. Ainda é importante também fugirmos um pouco à rotina de chegar a casa e logo trocar mensagens no Facebook, e verificarmos muito esse aspecto, que é um obstáculo à criatividade. No Facebook, ligar a televisão e ver aquele programa em vez de dizer como é que correu o teu dia. Às vezes basta dizer como é que correu o teu dia. Muitas vezes verificamos também que maioritariamente aí no sexo masculino os homens investem nos chamados videojogos e muitas vezes deixam de lado a sua companheira. Porque não juntar isso tudo? Os videojogos, a televisão, o Facebook... Exatamente, o facto de ficar a jogar... A seguir a sim, sua pergunta. O facto de ficar a jogar até tarde, ou ele ou ela ficarem a ver um filme até tarde regularmente, isso acha que afeta? Depende da forma como gerimos as situações, mas aí eu já vou ter que falar dos elementos criativos que devem ser implementados devem ser postos em cima da mesa, neste caso, dia-a-dia. Em cima, na cama. Exatamente. Sabe-se que as relações não terminam, ao contrário do que as pessoas pensam. Os principais fatores que levam a uma relação a terminar não são a comunicação, a falha da comunicação, que se fala muito, que também é importante. O principal fator não é a falta de vida sexual, já desmistificamos aqui alguns pontos há pouco, que é importante, mas não é tudo, e muitas vezes até serve de fuga à realidade, mas sim a frustração, ou seja, aquilo que um espera do outro, aquilo que um espera que o outro possa dar. E muitas vezes, para que essa frustração seja desvanecida, é importante haver empatia, ou seja, ir de encontro às necessidades do outro. E para isso deve haver um questionar direto e assertivo, como 10 minutos por dia para o casal apenas falarem de situações que digam respeito a eles dois. Não falarem durante esses 10 minutos das crianças, não falarem dos filhos, não falarem da família, dos problemas, da rotina diária. Uma espécie de terapia, não é? Uma espécie de terapia diária, falarem 10 minutos. Outro aspecto muito importante, pensar em positivo. Não, se as coisas estão a correr mal agora, ou seja, concentrarem-se nos pontos positivos, não apenas a curto prazo no imediatismo. E nós sabemos que os casais pensam muito no imediatismo e no aqui e no agora. Porquê? Porque nós fomos perguntar aos nossos avós quais eram os mitos há 30, 40, 50 anos numa relação, que é só há um amor e esse amor é eterno. E quais são os mitos agora e que levam muitas vezes os casais a procurarem os terapeutas sexuais, a procurarem os sexólogos, os psicólogos e não se entendem? Porque foram enraizados novos mitos muito perigosos que são um cancro à criatividade, e isso tem a ver com a criatividade. Porque se estes mitos desvanecerem, a pessoa torna-se mais criativa e consegue imperar uma rotina mais saudável. E estes novos mitos são liberdade total. Ou seja, um elemento do casal virar-se para o outro e dizer: podes fazer o que quiseres. Ou seja, isso é o princípio do fim de uma relação. É o princípio do fim de uma relação. Numa relação, as pessoas devem perceber, o ouvinte deve perceber que não há uma dependência, ou seja, somos dois maiores de idade, crescidos e vacinados, não há uma independência total, ou seja, o mito que eu dei agora da independência total, cada um faz a sua vida no seu lado, mas sim uma codependência. As pessoas devem manter a sua individualidade, devem respeitar o outro tal como ele é, a sua personalidade, apenas tentando mudar alguns fatores importantes na relação, haver uma adaptação, e se a relação não der certo, o ego não deve sofrer. Quando eu digo sofrer, digo no sentido o respeitar do fim de uma relação. É muito importante isso, para depois podermos entrar noutra relação de uma forma mais construtiva. E nós percebemos que quando uma relação termina, não há uma parte de nós que se perde, mas é menos um estímulo. E não há príncipes nem princesas, como eu já referi aqui há pouco. E há outros mitos que eu também quero revelar aqui. E então, este programa é muito importante, e acho que devemos abordar estas questões para que possamos proporcionar uma melhor relação, melhores mecanismos de relacionamento nos casais que nos estão a ouvir. Que são os seguintes: há o mito da paixão avassaladora. E a paixão avassaladora leva ao imediatismo. Ou seja, a minha relação só funciona enquanto eu estiver apaixonado. Quando eu deixar de estar apaixonado, eu não consigo conviver com um sentimento mais maduro, que é o amor. E depois as pessoas perguntam-me, muitas vezes até me perguntam em contexto de consultório, de conferências: doutor, diga-me lá uma coisa, as pessoas que se divorciam deixaram-se amar? E eu muitas vezes digo: depende dos casos. Algumas deixaram de se amar, outras continuam a amar-se, mas
o grande desafio é continuarem a amar-se a médio e longo prazo, ou seja, abdicarem muitas vezes de uma carreira de muito sucesso para terem só uma carreira de sucesso, abdicarem de muitas vezes estarem mais tempo com os amigos, ou seja, a chamada codependência. Pensar um pouco em função do casal e não de si próprio. Exatamente, pensar um pouco em função do casal, não pensar de si próprio. E outro aspecto que eu vejo muito, e já vou depois referir os itens principais da criatividade, é o chamado, uma situação que nós não falámos aqui, que nunca falámos e que infelizmente nos média não se fala, que é o síndrome do comportamento da hospedagem, que é o pior síndrome dos casais. Passo a explicar. Traduza-me lá isso. É uma expressão brasileira e realmente eu verifico muito a literatura brasileira rica em terapias de casais, que é o seguinte: nós sabemos que, e para conseguir haver o clique numa terapia de casal, sabemos que a relação que a pessoa na infância teve com o pai ou com a mãe vai influenciar positiva ou negativamente a relação conjugal. O síndrome de comportamento de hospedagem verifica-se muitas vezes no chamado aquilo que eu chamo o imediatismo contemporâneo, que é o seguinte: deixa de haver a paixão avassaladora e as pessoas comportam-se de forma indiferente. Ou seja, como o próprio termo diz, hospedagem, muitas vezes as pessoas vêm à terapia e dizem: o meu marido ou a minha esposa comporta-se como um hóspede em casa. Ou seja, não falta dinheiro em casa, é trabalhador, está a horas, não faz noitadas com os amigos. Por outro lado, não me dá amor, não me dá carinho, não me dá afeto. Eu vivo como se estivesse com um estranho, apesar do material não me faltar, mas falta uma parte do afeto. O meu marido ou a minha esposa, dependendo dos casos, não se envolve afetivamente com as crianças. Não lhes falta nada, vai buscá-las à escola, vai buscá-las ao desporto. Por outro lado, não brinca com elas de uma forma carinhosa e afetiva. E esse comportamento que verificamos em consulta é passível de ser tratado a médio e longo prazo, e muitas vezes é muito complicado essa pessoa perceber que sofre do síndrome de comportamento de hospedagem. Mas só vai haver clique, só vai haver ressonância psicológica quando nós confrontamos essa pessoa com o historial de vida, com as relações passadas, e muitas vezes aquilo que verificamos é que o pai era ausente. O que lhe fez a ele faz aos filhos. Exatamente, o pai era ausente e negligente, a mãe vivia em função do pai, e isso reflete-se depois na relação com o casal. E, acima de tudo, eu quero centrar-me na relação com o casal. Os hábitos que trazem do berço acabam por depois os casais muitas vezes aplicá-los no dia a dia. A vinculação afetiva na infância vai se refletir inevitavelmente na relação ao nível do casal. Ao nível voltando à questão da criatividade. Acima de tudo, muitas vezes nós verificamos que os casais mais cúmplices conhecem-se tão bem que normalmente agradecem, um simples agradecer de trazer-lhe um copo com água. E realmente, às vezes num dia cansativo, num dia estressante, em que não temos nada para dizer, às vezes um simples agradecer é muito importante e pode se tornar criativo no meio de uma rotina, no meio de uma monotonia e no meio de uma relação desestruturada. Também percebemos que o casal deve desenvolver uma comunicação apenas entre eles dois, em que eles só se percebam, ou seja, construam o seu mundo à parte dos outros, mas nunca perdendo a sua independência. Isso é muito importante. A pessoa tem que sempre considerar a pessoa mais importante. Ou seja, se eu não me considerar a pessoa mais importante, não posso desempenhar um bom papel a vários níveis, ou seja, o amor próprio. Se não há amor próprio, realmente a pessoa é carente. Se há carência, aí a pessoa vai buscar na relação aquilo que não se pode dar a si. A pessoa primeiro tem que se dar a si, claro, depois realmente para poder dar aos outros. Eu até tenho um amigo meu que às vezes quando quer uma prenda, ele não aprende aquilo que quer nos anos, ele vai à loja, compra a prenda que queria que lhe dessem e depois embrulhar para si. Portanto, isso é um bom amor próprio e sugiro que alguns façam isso, que vão sentir melhor. Voltando à questão dos casais, desenvolvimento de uma linguagem local, digamos assim, entre eles dois. Os estudos norte-americanos indicam-nos aí dá a tal cumplicidade, não é? Entre os dois, não é? Vendo a tal linguagem, uma certa cumplicidade, um relacionamento mais eficaz, mais estável. Muitas vezes as pessoas em casa até se podem rir, mas os últimos estudos que eu li, os casais mais saudáveis do ponto de vista do desenvolvimento da criatividade, desenvolvem termos carinhosos para determinadas partes do corpo, um do outro, mas é uma linguagem entre eles, e essa linguagem junta-os. Acima de tudo, utilizarem também o toque no contexto social. Muitos casais passam 10, 15 anos, parece que não se conhecem, sentam-se numa cerimónia familiar, não há um beijo, não há um toque, e nós sabemos, principalmente no contexto social e entre casais, o toque, o beijo, o voltar a reviver os velhos tempos de namoro desenvolve uma hormona muito
interessante, que é a citosina, que também está presente no desenvolvimento entre o vínculo entre a mãe e o filho. Portanto, há uma ligação mais que psicológica a nível fisiológico, há um grande impacto fisiológico no cérebro dos casais. E é muito importante também compreendermos que os casais mais criativos são aqueles que, quer seja 1 euro, quer seja 10, quer seja 20 ou 100 euros por mês, desenvolvem apenas uma conta, uma espécie de milheiro, apenas para coisas que lhe deem prazer os dois. É muito interessante que nos Estados Unidos há muito esse culto. Ou seja, vamos fazer uma conta para viajarmos, para jantarmos fora, para andarmos de barco, para comprarmos uma coisa comum, uma coisa comum apenas aos dois. E esse programa não deve envolver crianças, não deve envolver amigos, porque eu já falei aqui várias vezes que muitos dos casais que nós verificamos no nosso dia a dia, com quem convivemos, parece que têm pavor de estarem sozinhos um com o outro, e quando vão de férias têm logo que chamar meia dúzia de amigos. Sim, casais. alguns só vão de férias com muitos amigos. Alguns só vão de férias com muitos amigos, não suportam a companhia um do outro, não têm nada para falar, digamos assim, porque não desenvolvem a criatividade. Mas quando está isso, esta criatividade falta, não é? Quando existe esse cenário, quer dizer que já não há grande criatividade entre esses casais. Quer dizer que é possível desenvolvermos a criatividade, mas que nesses casais muitas vezes não há o empenho necessário, e a rotina com base nas discussões leva a que essas pessoas se acomodem. Ou seja, como é que eu me vou explicar? Pensando bem, quando há essa apatia, quando não há conversa um com o outro, aí verifica-se o isolamento, a indiferença. É esse o momento exato em que as pessoas devem ir à terapia de casal. Eu muitas vezes fico estupefacto quando me questionam, estupefacto não no mau sentido, mas no sentido também deste conhecimento ser passado diariamente dos média, como estamos aqui a fazer agora, que é, tipo, o marido fica sem emprego e há grandes discussões durante 2, 3 semanas, um mês, ele está irritado, ela também está irritada com a situação. É motivo para ir à terapia de casal? Não é motivo nenhum, é uma situação normal e que vai ser ultrapassada. Tem que ultrapassar. E que devem ultrapassar. E aí, na relação da discussão, deixa-me só fazer um parênteses. Já ouvi várias pessoas sábias e casais bastante antigos, a minha avó usava muito e a minha mãe também usava muito esta expressão, que dizia que um casal não deve discutir. Ou melhor, deve discutir, mas deve saber parar na discussão. Isto é, o que souber parar primeiro é o que ganha a discussão. Uhum. Isso é senso comum ou deve haver uma discussão para se pôr os pontos de vista e os pontos nos is todos de um casal? O conflito gera 3 possíveis resultados: em que ambos perdem, em que um ganha, outro perde e em que ambos ganham. Nos casais saudáveis, o objetivo numa discussão é que realmente ambos ganhem. E para ambos ganharem é importante nós seguirmos determinadas diretrizes, como por exemplo arranjar o momento certo para conversar com a outra pessoa. Desculpa, mas agora podes conversar comigo, estás calma? Não estou calma. Se não estás calma, então vamos conversar noutra altura. As pessoas têm que estar calmas. Segundo ponto, é preciso saber ouvir. Ouvir é muito importante. Muitas vezes nós não desenvolvemos algo que nós chamamos a escuta ativa. Ou seja, estamos a olhar para a pessoa, sabemos mais ou menos aquilo que ela está a dizer, mas não estamos a raciocinar aquilo que ela nos está a transmitir. Nem a pensar com o que está a dizer. E muitas vezes nós no dia a dia encontramos pessoas que não desenvolvem a escuta ativa. Portanto, é importante desenvolver a escuta ativa no casal. O aqui e o agora, e ouvir atentamente, e além de ouvir, percepcionar de uma forma assertiva a comunicação. Terceiro ponto, é importante um dos elementos colocar-se no lugar do outro, porque ao colocar-se no lugar do outro vai perceber melhor porque é que ele cometeu aquele erro. Outro ponto muito importante, não haver culpas nem desculpas, mas sim responsabilidades. Não estou a querer dizer, se um dos elementos comete um erro, essa pessoa não deve ser responsabilizada. Sim, efetivamente, essa pessoa deve ser responsabilizada, mas tem que haver o discutir. Eu costumo utilizar uma palavra em terapia de casal muito pouco romântica, que é o vosso sucesso para que a vossa relação dê certo e perdure até ao fim dos vossos dias, é amizade. É uma palavra tão simples, está presente no nosso dia-a-dia, é amizade, porque nós sabemos que quando há discussões, o casal muitas vezes tende a chamar o pai, a chamar a mãe. Não, é uma questão que diz respeito apenas a eles. E devem resolvê-lo internamente. Eu compreendo que alguns vão à procura de sugestões de amigos, mas acima de tudo devem resolver internamente. Claro que podemos ouvir pareceres de outras pessoas, enriquece a relação. No entanto, a esfera de relacionamento, acima de tudo, é aí que deve ser resolvida essa questão. E é importante, acima de tudo, abraçar a discussão, ou seja, ver a discussão como algo produtivo,
Isto é, tudo bem, agora vem a tempestade, mas depois vem a mudança. E é importante, acima de tudo, mantermos o foco. Ou seja, se vamos começar a discutir por causa do copo ter partido, para que é que vamos discutir de algo que aconteceu há 2 anos? Não vale a pena, é passado. Nós não podemos mudar o passado. O nosso campo de ação Chamar a equação sempre o é o processo do presente e o passado. aqui e o agora. Muito bem. Exatamente. E numa discussão é preciso manter o foco apenas no problema. E quando um dos elementos chamar algo que aconteceu há 1 mês, ou há 2 meses, ou há 3 meses e que já foi discutido, a regra principal é: não, vamos discutir o que está agora em cima da mesa. E eu recuso-me a discutir o que foi passado. Resolver cada caso. Sim, sempre no momento. de resolver cada caso no momento. E um aspecto muito importante, e voltamos à individualidade e ao amor próprio. Nós somos a pessoa mais importante para nós, ou seja, bater o pé quando deve ser batido, com educação, ou seja, nunca, mas mesmo nunca, abdicarmos dos nossos valores e princípios nucleares, respeitando o outro. Doutor, deixe-me, há pouco no início do programa referiu uma questão que é, por vezes, a má comunicação ou a não comunicação entre casais é que pode afetar. E dizia há pouco que às vezes os jovens têm discussões e andam divergentes muito tempo, os casais jovens, queria dizer, e que por vezes só no momento do sexo é que fazem as pazes e depois, passados 2 ou 3 dias ou umas horas, arranjam outro problema de discussão e voltam a andar amoados e voltam a resolver isso. O sexo ajuda a resolver muitas do mal-estar que existe nos casais e também pode ajudar a provocar o mal-estar que existe nos casais. É importantíssimo. A questão que eu queria saber é como melhorar junto dos casais a vida sexual para que a esse nível corra bem. Excelente questão. Eu aquilo que consigo perceber da minha experiência ao nível clínico e também de conferências, congressos e de pareceres profissionais de outros indivíduos, de outros sexólogos, psicólogos, também de outros países, é que constatamos que as pessoas não são muito criativas do ponto de vista sexual ao fim de algum tempo, a acomodar, e eu quero frisar um aspecto seguinte, um aspecto muito importante. Na nossa natureza não está enraizada a monogamia. Nós podemos tornar-nos monogâmicos se tivermos numa relação realmente que nos preencha a vários níveis. Nós não nascemos monogâmicos. Nós nascemos com vários instintos que devem ser domesticados. E a virtude numa relação é nos tornarmos monogâmicos, porque só que uma parte, os indivíduos que se envolvem de uma forma consciente a monogamia até tem um QI superior à média. Isto agora é um estudo recente que eu tive a oportunidade de ler. Mas continuando à sua questão concreta, os últimos estudos indicam-nos que os grandes sábios orientais é que tinham razão. Ou seja, na cama ou no sofá ou na mesa onde o ouvinte se sentir mais à vontade, deve desenvolver os 5 sentidos no sexo. Deve misturar várias situações. Ou seja, começando por os alimentos. Por que não misturar alimentos no corpo do parceiro ou da parceira? Quando eu digo alimentos, podemos falar de elementos afrodisíacos, como o gengibre, o alho, a romã, o anis, porque nós sabemos a morango, a baunilha e também o chocolate que promove a serotonina, nos torna mais receptivos ao prazer sexual, ao ato sexual, torna-nos mais bem dispostos. E os alimentos que eu referi primeiramente, como o gengibre, o alho e o anis, são extremamente interessantes para a mulher, porque estimulam o desenvolvimento do estrogênio. A mulher fica com mais vontade de fazer sexo e, por outro lado, o homem... Passam as dores de cabeça. Realmente isso é um programa. Em qualquer lado há um programa. Vamos pensar num programa desse. Isso estava um programa, exatamente. Outra boa sugestão. E por outro lado, no homem, melhora a circulação sanguínea. Por exemplo, nós sabemos que muitos dos homens que têm dificuldades em se estimularem do ponto de vista da ereção, se mascarem alho diariamente, conseguem melhorar o seu desempenho sexual. Agora as pessoas questionam como é que vamos tirar o cheiro a alho. Basta mastigar grãos de açúcar, grãos de café, que passa rapidamente. É importante, acima de tudo, a mulher desenvolver uma estratégia que permita proporcionar o melhor prazer ao homem, o chamado pomporismo. A mulher dispõe de cerca de 12 a 14 anéis vaginais que pode desenvolver 3 deles e controlá-los conscientemente. Como, no momento em que está a urinar, toma consciência de chamada contração, como eu já falei, dos músculos do períneo. E esse contrair e descontrair dos músculos do períneo vai fazer com que o fluxo da urina pare ou continue. Isto porquê? Porque no dia a dia pode desenvolver essa musculatura quando estiver a conduzir, quando estiver
mulher a falar com outra pessoa de uma forma que ninguém perceba. E no sexo ela pode adaptar esse pomporismo, é outra expressão brasileira que eu gosto muito de utilizar, ao sexo como dobrando-se de joelhos e quando estiver a ser penetrada pelo parceiro, o parceiro não se mover, mas apenas ela mover os músculos do períneo, contraindo e descontraindo a vagina ao ponto de proporcionar ainda maior prazer ao marido. Isto a longo prazo traz efeitos fantásticos, principalmente na mulher, também no homem, que é uma nova forma de sentir prazer, mas também na mulher. Como? A mulher, acima de tudo, tem uma vida sexual ativa e mais longa, ou seja, vai ser mais imune, digamos que, às matreirices que a idade lhe possa causar. Uma menopausa, entre outros aspectos. É importante a pessoa, acima de tudo, resumidamente, é importante não nos tornarmos coelhos do ponto de vista sexual. Ou seja, penetração e já está. Tem que haver o antes, ou seja, o falar, o conversar, como é que correu o dia, tem que haver o diálogo. Depois, o sexo em si, não esquecer das preliminares, é muito importante, a estimulação oral nos genitais um no outro. E um aspecto muito curioso, os últimos estudos indicam-nos que os casais sentem mais prazer que no momento do orgasmo olharem olhos nos olhos, é muito importante um do outro, porque isso desenvolve a intimidade, a cumplicidade entre ambos. E aquilo que eu verifico muitas vezes no consultório é que quando os casais terminam o sexo, um vai fumar um cigarro, o outro vai ver televisão. Não, no pós-sexo tem que haver um relaxamento, tem que haver também um conversar, troca de carícias, partilha, que o sexo não é só penetração. E constata um aspecto... O antes e depois é importante. E o antes e depois é importante. E é um aspecto muito curioso que muitas vezes as pessoas queixam: o meu marido adormeceu depois do sexo. Os últimos estudos indicam-nos que, curiosamente, as pessoas que adormecem depois do sexo, nomeadamente, aliás, primeiro ponto, não há diferenças significativas entre homens e mulheres. Tanto os homens como as mulheres têm a mesma probabilidade de adormecer depois do sexo. É o mito que os homens adormecem primeiro. Segundo ponto, se o seu marido ou a sua esposa adormeceu depois do sexo, fique contente por isso. É sinal de relaxamento, tranquilidade e realmente há uma grande afinidade entre vocês. Portanto, temos que desmistificar. O ideal era dormirem os dois. Esse ponto. O ideal é adormecerem os dois. É sinal que havia uma grande intimidade entre eles. Portanto, esses são os pontos essenciais que eu queria focar, mas acima de tudo não nos esquecermos, misturarmos a comida, misturarmos ao sexo, misturarmos o olfato com incensos, preparar uma boa atmosfera, uma massagem, um strip. Agora fica ao critério de cada um, nós apenas debitamos informação. Muito e bem. Se eles quiserem aproveitar os casais, podem tornar uma relação muito mais proveitosa e criativa. Muito bem. Doutor, algum casal que... Vamos primeiro ao pensamento da semana, depois vou à questão que eu queria fazer. Como preferir. Não há garantias no amor. Amar é um projeto arriscado. Mais arriscado ainda é arriscar da vida o amar. Então a questão que eu lhe ia colocar é: se algum casal que esteja com alguma crise no relacionamento precisar dos seus serviços, como deve agir? Podem entrar em contacto comigo para o 91 524 56. Estou disponível para atendimento no Porto, na zona do Campo 24 de Agosto, e em Barcelos, na freguesia de Manhante. E pronto, terminamos aqui mais um consultório de psicologia com o Dr. Luís Lameira. Nós voltamos na próxima semana. Recorde que pode ouvir na Rádio Onda Viva em 96.1, sempre ao sábado à noite e ao domingo, com reposição à quarta à tarde, e na Onda Viva TV. Em permanência durante esta semana temos este programa de hoje. Despeço Otávio Correia, Dr. Luís Lameira. Voltamos na próxima semana. Até lá, se os quiser.